Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos falar sobre características do verdadeiro cristão. Glória a Deus. Características do verdadeiro cristão. Graças a Deus. Talvez não dê tempo da gente falar sobre todas as características que eu tenho aqui hoje, mas vamos falar um pouco aqui sobre as características do verdadeiro cristão. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que é ser cristão? O que significa ser cristão? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. O que significa ser cristão? Como saber se realmente uma pessoa é cristã? Qual é a prova concreta de que somos dignos deste nome? Glória a Deus. Cristão, que hoje é muito fácil ser chamado de cristão, né? Mas qual é a prova de que somos dignos de carregar esse nome? A partir de agora, com a ajuda do Espírito de Cristo, passarei a demonstrar a característica do verdadeiro cristão. Não cabe a nós fazermos julgamentos de ninguém, pois não somos qualificados para isso. Somente Deus tem esta competência, pois Ele se fez homem e viveu no meio dos piores promotores de pecados, mas nunca compartilhou dos seus pecados. Jamais podemos negar que não podemos julgar o próximo, né? Nós não podemos julgar o próximo. Mas, uma vez que a Bíblia nos mostra as características de um verdadeiro cristão, ao ver uma pessoa que não possui ou não é possuída por tais qualidades, sendo inteligente, eu saberei que não eu, mas a palavra de Deus afirma que tal pessoa não é um verdadeiro cristão. Assim como saberei que uma pessoa é verdadeiro cristão por ver nela as marcas de Cristo. Então nós não podemos julgar ninguém, mas sendo inteligente, uma vez que a Bíblia mostra as características do verdadeiro cristão, se eu olho para uma pessoa e eu não vejo nela aquelas características, pela Bíblia eu sei que ela não é um verdadeiro cristão. O próprio Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis. Então, e eu vendo uma pessoa que traz consigo as marcas de Cristo, pela Bíblia eu sei que ela é um verdadeiro cristão. Então não somos nós que estamos julgando, é a Bíblia que está nos revelando quem é e quem não é. Mesma coisa, você pega o ouro e põe no fogo, aí ele é provado, porque o fogo não consome ele. O fogo só tira as escórias, a sujeira, e o ouro fica puro.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então vamos às características. Se você não é um verdadeiro cristão e não pretende ser, não vai suportar aguardar o final desta mensagem. Você vai levantar e vai embora, pois você só vem à igreja simplesmente para explorar o que Cristo pode te dar, e não para demonstrar que o ama, pois o amor a Cristo é demonstrado pela obediência aos seus princípios, os quais caracterizam o verdadeiro cristão. Então isso aqui é uma introdução e está falando essas verdades aqui. Característica do verdadeiro cristão. Primeira característica: fé em Cristo como o único Senhor e Salvador. Glória a Deus. Fé em Cristo como o único Senhor e Salvador. É a primeira característica do verdadeiro cristão. Vamos ler Timóteo, capítulo 2 e verso 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no verso 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Está vendo aí? Aqui está falando que só existe um Deus e um que pode interceder pela humanidade a Deus. E esse um é Jesus Cristo. Então o verdadeiro cristão, ele acredita que existe um só Deus e que só existe um que pode interceder por ele a Deus. Os falsos cristãos fica pedindo várias senhoras e vários senhores para interceder a Deus. Roga por mim lá, senhor tal, senhora tal, roga por mim a Deus. Tem uma reza que até fala, na hora da nossa morte, né? Roga por mim, pedir uma senhora para rogar. Mas a Bíblia está falando aqui que só existe um que pode intervir, que pode interceder por nós a Deus. Então o verdadeiro cristão, ele acredita nisto. Somente Jesus Cristo pode levar a nossa oração a Deus. Somente Jesus Cristo pode comparecer por nós diante de Deus e interceder por nós. Esta é a primeira marca do verdadeiro cristão. Amém? Em Atos 4, verso 12, eu vou citar para a gente ganhar tempo. Lá está escrito assim, ó: e em nenhum outro há salvação, falando de Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então está se referindo a Jesus, que só Jesus, só o nome de Jesus foi dado debaixo do céu para que nós possamos encontrar salvação. E lá diz que em nenhum outro há salvação. Então o verdadeiro cristão, ele acredita
que só Jesus pode perdoar e salvar o ser humano. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no verso 11, confirma também essa verdade. Veja bem, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está vendo? Aqui está trazendo Jesus como o único fundamento. Hoje existem fundadores de igrejas que colocam a sua placa como fundamento. Ah não, se você não for da minha igreja, você está no inferno. Tem pessoas que falam isso. É só na minha igreja que salva. Parece que Jesus não é mais o fundamento. Parece que é a igreja tal, é o pastor tal, é o missionário tal que é o fundamento. Mas a Bíblia está falando aqui que o único fundamento é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o fundamento. Aleluia, glória a Deus. Paulo está falando aqui, capítulo 3, verso 11 de primeira carta aos Coríntios, que ninguém tem o direito de colocar outro fundamento, além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o fundamento. Não é o pastor fulano de tal, não é o missionário fulano de tal, não é o papa tal, é Jesus Cristo que é o fundamento e o único fundamento, aleluia! Glória a Deus! Fundamento, né? A igreja, ela é alicerçada em Cristo, por isso que está falando que Ele é o fundamento. A igreja, ela tem que ser ensinada pelas doutrinas de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo, porque a Bíblia fala de doutrina do homem, doutrina de demônio, doutrina de Cristo. Isso está lá em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, se não me falha a memória, capítulo 3 ou 4. Glória a Deus. Então, a igreja, ela é fundada em Cristo, os ensinamentos de Cristo, a palavra de Cristo. A igreja, ela é abalizada, alicerçada na palavra que Jesus falou e está registrada. Por isso que aqui nós pregamos a palavra, porque se eu prego a palavra de Cristo, a igreja vai estar alicerçada em Cristo. Cristo vai ser o fundamento. Amém? Por isso que temos que pregar a palavra de Cristo, para que o fundamento seja Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Todo mundo sabe esse verso de cor. E lá diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, eu quero voltar aqui ao texto anterior e dizer o seguinte. Hoje você pode encontrar programas de rádio ou de TV que cita o nome da igreja várias vezes, cita o nome do missionário tal várias vezes, e o nome de Jesus dificilmente você ouve citar, né? Quer dizer, Jesus está lá atrás, né? É o nome do missionário tal, da igreja tal que aparece, e Jesus fica lá atrás. Quer dizer que Jesus não está sendo fundamento, né? Jesus é o fundamento. Glória a Deus. E o verdadeiro cristão, ele acredita nisso.
ele tem fé que Deus enviou o seu Filho para que através da fé nós pudéssemos alcançar a vida eterna, né? Em Atos capítulo 17, verso 3, a palavra do Senhor diz assim, olha, aqui está falando de Paulo em Tessalônica e em Bereia. A Bíblia diz aqui, no verso 2, que Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, glória a Deus, ter com os judeus, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, né? Então, aqui está dizendo que Paulo disputava na sinagoga e ele provava pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, que Jesus é o verdadeiro Cristo. Amém? E nós acreditamos nesta verdade que Paulo pregava, graças a Deus. Então, a primeira característica do verdadeiro cristão é que ele não põe outro fundamento. Ele crê em Jesus como o único Senhor e Salvador, né? Único Senhor e Salvador. A segunda característica do verdadeiro cristão, transformação de vida. O verdadeiro cristão, ele foi transformado, ainda que não é perfeito, mas ele prossegue sendo transformado a cada dia. Não é mais aquela pessoa antiga, não é mais aquela pessoa de antigamente, ainda que ela ainda não, claro, não chegamos à perfeição, mas você olha para a vida daquela pessoa e você vê algumas diferenças. Houve uma transformação na vida da pessoa, né? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17. Está escrito assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Está vendo aí? Está falando de transformação de vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E a vida antiga, cheia de maldade, de pecado, de perversidade, passou. E tudo se fez novo, né? A pessoa vive uma nova vida. Em João capítulo 8 e verso 32, Jesus fala aos judeus as seguintes palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Jesus está falando, conhecereis a verdade, conhecereis a Jesus Cristo, conhecereis a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e essa verdade vos libertará, né? Libertar
fala de nova vida. Libertar fala de transformação de vida. E esse é o objetivo nosso aqui. Não adianta a gente fazer o sacrifício que a gente faz para fazer essa obra aqui, se a gente não trabalhar para haver transformação de vida. Hoje, a maioria dos pregadores só trabalham para encher a igreja. Não trabalham para transformar a vida. Porque aonde a palavra não é pregada, ninguém vai conhecer a verdade. E quando a pessoa não conhece a verdade, ela não é transformada. Amém? Por isso que Jesus, ele sempre estava pregando e ensinando, porque o objetivo dele não era só conquistar a multidão. O objetivo de Jesus era libertar as pessoas, era dar nova vida para as pessoas. E só é possível as pessoas serem transformadas e terem nova vida se houver a exposição da palavra. A explicação da palavra, o ensinamento da palavra. Aí sim, alguém vai ser transformado. Alguém vai ter uma nova vida, porque vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. E o verso 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta a pessoa do pecado, daquela velha vida, e ela vive uma nova vida. Na velha vida, a pessoa devolvia a mesma moeda, né? Pagava o mal com o mal. Na nova vida, não. Ainda que a nossa natureza quer vingança, mas só que a natureza de Deus leva a gente a perdoar. Né? Na velha vida, eu tinha reações diante de certas circunstâncias. Hoje as minhas reações são totalmente diferentes, porque eu não vivo mais dominado pela minha velha natureza, eu vivo dominado pela natureza de Deus que foi implantada em mim. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Transformação de vida é a segunda marca do verdadeiro cristão. Se você vê pessoas que continuam vivendo a vida que vivia antes, ainda não é, pode ser até membro de igreja, mas ainda não são verdadeiros cristãos, porque o objetivo do evangelho é transformar vidas. Esse é o objetivo, transformar vidas. Glória a Jesus. Para ser transformado tem que se arrepender, né? A pessoa tem que ouvir a palavra e se arrepender. Atos 17 e verso 30, Paulo fala disso. Olha o que Paulo escreveu, olha. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo está falando aqui que Deus, ele não leva em conta o tempo que a pessoa não conhecia a verdade, mas ele anuncia que a pessoa se arrependa. Ou seja, se a pessoa se arrepender,
os pecados que ela praticou no passado, Deus não vai levar em conta no dia do juízo final. E o verso 31 diz que Deus determinou um dia que com justiça vai julgar o mundo, através de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus vai julgar o mundo. Então, antes de chegar o dia do juízo final, Deus está chamando a humanidade ao arrependimento para que Ele possa perdoar os pecados do tempo da ignorância. Mas para Deus perdoar esses pecados, a pessoa tem que arrepender deles. E arrepender dos pecados significa abandonar o pecado. Né? Então, traduzindo aqui, Deus não quer condenar o mundo, mas Ele chama o mundo a abandonar os pecados. Porque se não abandonar, vai ser condenado sim, porque Ele determinou um dia que vai julgar o mundo com justiça através de Jesus. E Ele deu certeza disso, ressuscitando Jesus dos mortos. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia de que Deus vai julgar o mundo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, para ser transformado, tem que se arrepender. Mateus 3 e verso 11, a Bíblia diz que João Batista, ele diz assim, eu na verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, ele pregava o arrependimento e ele batizava o povo. E ele pregava o arrependimento. Ele chegou a falar para o povo assim, olha, não adianta vocês virem batizar e continuar na vida de pecado. Em outras palavras, né? Ele falou assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Ele queria dizer isso. Não adianta vocês virem batizar e falar que já são filhos de Deus, se vocês não abandonar o pecado, se não mudar de vida. É isso que João Batista estava falando. Então, João Batista pregava o batismo, mas ele não fazia como essas igrejas estão fazendo aí. Batiza o povo, ensina eles a serem dizimistas, ofertantes, mas não ensina a abandonar o pecado. João Batista não era esse tipo de missionário. João Batista, ele batizava o povo, mas ensinava a mudar de vida, ensinava a arrepender, ensinava a abandonar o pecado, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Então a segunda característica do verdadeiro cristão é uma vida transformada mediante o arrependimento. A pessoa ouviu a pregação do Evangelho, aí ela arrependeu dos seus pecados e ela começou a lutar contra seus pecados. Começou a pedir a Deus força para abandonar os seus pecados. Aí ela foi tendo a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Essa é a segunda característica do verdadeiro cristão. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se você vê uma pessoa que foi para a igreja, mas ainda não teve uma mudança de comportamento, essa pessoa é apenas um frequentador de igreja, pode ser até batizado, pode ser até pastor, mas não é um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão arrependeu
E por causa do arrependimento, ela vive uma vida transformada. Glória a Deus. Existem pessoas que depois que foram para as igrejas, ficaram pior. Né? Ficaram pior. Existem pessoas assim, não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Pessoas que depois que foi para as igrejas, ficou pior. Só se batizou nas águas. Mas a vida da pessoa ficou pior. Antes ela comprava e pagava. Depois que virou crente, compra e não paga mais. É claro que todos nós podemos passar por apertos, mas temos que acertar as coisas. Isso é normal, a pessoa passar por apertos. Mas há pessoas que antes eram bons funcionários, depois que virou crente, não é mais. Né? E assim vai aí por diante. Porque não houve um arrependimento, não houve uma transformação de vida. E o objetivo do Evangelho é nos transformar para sermos na semelhança de Cristo. A terceira característica do verdadeiro cristão, ele tem a Bíblia toda como base da sua fé. Se você pegar a Bíblia daquele povo que anda na rua aí, e você abrir lá em Mateus 17, e no verso 21, você não vai encontrar o texto, você vai encontrar um risco. Sabe por quê? Porque esse povo que anda por aí, bater de porta em porta, ele não respeita a Bíblia toda como base da sua fé. Por isso a Bíblia dele, existe partes que não existe o texto, só existe o risco. Mateus 17, verso 21, lá só tem um risco, porque lá Jesus falou assim, ó, que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. E esse povo não concorda com esse ensinamento de Jesus, que tem que jejuar para expulsar certos tipos de demônio. Eles não concordam, eles querem que o demônio fica. Então eles tiraram da Bíblia, né, esse texto. E vários outros textos alterados. Porque eles não têm a Bíblia toda como base da sua fé. Mas o verdadeiro cristão não fica usando pedaços da Bíblia. O verdadeiro cristão, ele usa o texto com o contexto. Você pode ver que eu estou falando aqui, cada característica que eu estou falando, eu estou usando vários textos. Né? Na primeira característica eu usei 5 textos. Na segunda característica, eu usei aqui mais 4 textos. E poderia usar mais. Né? Então, o verdadeiro cristão não usa texto, não se pode usar texto isolado da Bíblia. Pegar um versículo e fazer uma doutrina, pegar um texto só e fazer um ensinamento. Não, o verdadeiro cristão, ele confere o texto com o seu contexto, para assim fazer um ensinamento e aplicar na vida dos outros ou na sua própria vida. Amém? Porque o diabo, ele gosta de usar texto fora de contexto. Ele usou o Salmo 91 em Mateus 4 para pegar Jesus lá no deserto. Né? O diabo usou, ó, está escrito, Jesus, pula que o anjo vai te segurar. Está escrito mesmo, mas Jesus conhecia o contexto. Aí Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, essa é a terceira marca do verdadeiro cristão.
ele acredita na Bíblia toda. Como base da sua fé, ele tem a Bíblia. Eu vou falar uma coisa aqui que vai servir para muitas pessoas que vão me ouvir pela internet. Glória a Deus. Veja bem, olha para você ver como que o diabo leva as pessoas a usar texto fora de contexto. Eu já citei que Satanás usou um texto fora de contexto, né? Eu estou pregando devagar para vocês entenderem melhor. A Bíblia diz em Gênesis 3, verso 19, que o homem, a pessoa deve viver do suor do rosto, não é? Aí, Deus levanta pessoas para se dedicar na obra, né? Missionários, obreiros que Deus chama para se dedicar em tempo integral na obra. Aí crentes que não entendem nada de Bíblia, começam a abrir a boca e deixar o diabo falar. E começa a usar Gênesis 3, 19. Irmão, a Bíblia fala, viver do suor do rosto. Aí o irmão tem um chamado para dedicar na obra de Deus, começa a bater na fé. Está escrito mesmo, então eu vou alargar a obra e vou para o serviço material, não vou mais me dedicar. Mas Deus chamou a pessoa para dedicar em tempo integral, igual chamou os 12 apóstolos. Aí o obreiro fica perturbado, porque o diabo falou na boca dos crentes, usando o texto isolado de Gênesis 3, 19, que o homem tem que viver do suor do rosto. Mas só que o obreiro que conhece a Bíblia vai abrir a boca e vai fazer igual Jesus. Quando o diabo usou Salmo 91, Jesus usou um outro texto e falou assim: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você que tem um chamado para se dedicar em tempo integral na obra de Deus, não estou falando de pessoas que vestem paletó, eu estou falando de pessoas que têm um chamado para trabalhar de tempo integral na obra de Deus. Quando o diabo usar a gente, usar pessoas, para citar Gênesis 3,19, que o homem tem que viver do suor do rosto, ou citar lá a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que quem não trabalha não pode comer, você vai citar 1 Coríntios, capítulo 9, e verso 13 e 14, que diz assim, ó: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Verso 14: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí vai tapar a boca do diabo. E pode usar esse aqui também, ó. 1 Timóteo capítulo 5 e verso 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos, eles são dignos de duplicada honra, salário dobrado, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui está falando que quem trabalha ensinando a palavra, ele é digno de duplo salário. Verso 18: porque diz a Escritura: não amarrará, não ligará a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário. Então nós temos que crer na Bíblia toda, e temos que examinar ela toda, para que a gente não seja embaraçado por esses falsos crentes que ficam usando pedaço da Bíblia para atrapalhar a vida das pessoas. Porque quando se usa
pedaço da Bíblia, texto isolado, fora do contexto, atrapalha a vida do povo. A Bíblia deve ser usada, o texto com seu contexto, para que possa edificar a vida espiritual da pessoa, para que a pessoa possa ter um conhecimento sadio. A Bíblia deve ser usada, o texto com seu contexto, aleluia! Porque estão por aí muitos usando pedaços da Bíblia, porque não conhecem a Bíblia e muitas das vezes não acreditam na Bíblia toda como base da sua fé, mas o verdadeiro cristão, ele respeita a Bíblia toda como regra da sua fé, aleluia! Glória a Deus! Eu citei um exemplo aqui, de hoje, como que o diabo usa texto fora de contexto. Então a terceira característica tem a Bíblia toda como base da sua fé, não usa texto isolado. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos parar nessa terceira característica por causa do horário, as horas já se foram, mas em uma outra ocasião, você que vai ouvir essa mensagem pela internet, você poderá procurar a segunda parte desta mensagem, características do verdadeiro cristão, que você vai encontrar aí na internet, porque nós vamos pregar a segunda parte, porque eu parei na terceira característica, e essa mensagem aqui, ela contém 12 características. Então falta 9 características para eu falar. Eu não estou dizendo que a vida do cristão, as características são só 12, são muito mais. Mas nesta mensagem, eu estou falando de 12 características e eu parei na terceira característica. Significa que ainda tem 9 características para a gente falar delas aqui ainda. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que ouviu esta mensagem pela internet, você tem visto que temos pregado um verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, e nós estamos nessa missão, e precisamos da tua ajuda. Você pode ir ao Banco Itaú e depositar os seus dízimos, suas ofertas. Banco Itaú, agência 5611. Agência 5611. Conta corrente 015 20-6. Geraldo Cândido Trindade. Glória a Deus. E Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, e conta poupança 000 19 261-4. Repetindo, Caixa Econômica 0111 é a agência. Operação 013. Conta poupança, uma sequência de 3 zeros. 19 261-4. Jesus diz em Lucas 6,38: Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides, vos medirão de novo. Se você ler Lucas capítulo 8, do verso 1 a 4, verso 1 a 3, você vai ver que as mulheres abriam as mãos para sustentar as viagens de Jesus com os 12 apóstolos. Portanto, se você ajudar esta obra, Deus vai te abençoar, vai te recompensar. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Aleluia. Amém.